Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou trazer uma surpresa para vocês. Vamos para a mensagem de hoje? Reverendo Kenneth Hagin, os ensinos de Jesus sobre a oração. Texto bíblico, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Verdade central, a oração dominical é um padrão que nos mostra certos princípios da oração. Em seu ministério terreno, Jesus ensinou muito a respeito da oração. Talvez o mais famoso dos seus ensinamentos sobre isso seja o tão repetido Pai Nosso. Nele, achamos o modelo de oração que Jesus deu aos seus discípulos. Imediatamente antes desse clamor, conforme o registro no Evangelho de Mateus, há poucos versículos iluminadores quanto a esse assunto. São realmente um prelúdio à oração. Vamos ler o que diz o texto. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos los pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Uma das principais coisas que Jesus disse nesse texto foi: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Por certo, não há alguém entre nós que deseje ser falso, especialmente nas orações. O mestre passou então a descrever os dissimuladores. Eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E isso não significa, no entanto, que todos os nossos clamores devem ser feitos em particular. Quando examinamos na lição 14 a vida de oração dos crentes do primeiro século, vimos que, em todo o livro de Atos, os irmãos em Cristo oravam juntos. No texto de Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus adverte sobre o perigo de orar somente para ser visto pelos homens. Existem aqueles que apreciam orar em público para dar a impressão que são realmente espirituais e fazer com que as pessoas pensem que eles são fortes em batalha de oração. Quem intercede apenas para obter os aplausos já recebeu a sua recompensa e nada mais. Os elogios fugazes dos homens são passageiros e transitórios. Ao ressaltar a importância de uma vida de oração em particular, o Messias falou aos seus discípulos: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai vê o que está oculto. Aquele que vê isso te recompensará. A oração feita em público é essencial para a igreja. Orar em família é vital para a força espiritual do lar. Entretanto, a oração realizada em particular é indispensável à nossa vida. É nessa ocasião que crescemos espiritualmente. Não devemos deixar para orar somente nos momentos de crise, quando somos forçados a dobrar os joelhos. Precisamos preparar-nos para as situações adversas, por meio de um período diário de oração dedicada à comunhão com Deus.
O mestre continuou: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Temos, portanto, duas demonstrações da parte do Senhor com relação à oração. Primeiro, não ser hipócritas. Segundo, nem agir como os gentios. Jesus declarou que os gentios acham que serão ouvidos pelos seus deuses por causa de suas orações repetitivas. É triste constatar que uma parte dessa atitude dos ímpios acabou passando para o pensamento cristão. Muitos têm a ideia de que Deus os ouvirá por causa do muito falar, das inovações prolongadas, invocações repetitivas. Repetem a mesma oração, pronunciam as mesmas frases e palavras, uma após outra, pensando que serão ouvidos por isso. Mas foi exatamente por esse motivo que Jesus condenou os gentios quando disse: não useis de vãs repetições como os gentios. Depois ele disse: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Antes de você pedir, ele já sabe, mas quer que você clame, conforme lemos nos textos de Mateus, no qual o mestre declara: pedi e dá-se-vos-á. Mateus capítulo 7 e o versículo 7. O Pai Celestial não escuta a sua oração só porque você a repete. Alguns parecem ter a ideia de que, se pudessem fazer uma longa oração em um volume alto, finalmente poderiam persuadir Deus a ouvi-los. Contudo, isso não vai acontecer pelo fato de terem clamado em voz alta ou baixa. Como acabamos de ver nos textos anteriores e nos estudos anteriores, é a oração da fé que Deus escuta. O Altíssimo nos ouve porque cremos nele quando oramos e nos aproximamos dele, segundo a sua palavra. Então, quais são os princípios básicos da oração? Nos versículos seguintes do texto de Mateus, Jesus ensina aos discípulos alguns elementos básicos da oração. Comumente chamada de oração dominical, é mais exatamente a oração dos discípulos ou o modelo para a oração que o Mestre lhes deu, enquanto andava com eles na terra. Pensando em termos de dispensação, não se trata da forma mais comum de a igreja orar, porque os discípulos não pediram coisa alguma em nome de Jesus. Quando a igreja clama, ela o faz em nome de Jesus, mas podemos aprender muitas coisas nesse ponto, no que se refere à oração. Jesus não estava mandando os discípulos proferirem essa oração, palavra por palavra, mas estava dando-lhes alguns princípios em conexão com ela, que funcionam para a igreja hoje. Primeiro princípio, o princípio do louvor. A oração começa com Pai Nosso que estás nos céus. Os não salvos fazem essa oração da mesma maneira que declamam uma poesia ou cantam uma canção. Mas, realmente, proferir tal clamor do fundo do coração, tendo real comunhão com o Senhor, requer que sejamos verdadeiros filhos de Deus. De outra forma, não podemos dizer Pai Nosso. Hoje em dia, ouvimos muitos ensinamentos sobre a paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens. Alguns querem levar-nos a crer que todos somos filhos do Onipotente, que Ele é o Pai de todos. Embora seja verdade que Ele seja o Criador de todos e nós somos criaturas iguais, o Senhor não é o Pai de todos. Ele é apenas o Pai daqueles que nasceram de novo, que nasceram na sua família. Durante o ministério terreno de Jesus, ele falou certa vez a alguns fariseus que eram pessoas muito religiosas. Ele disse: vós tendes por pai ao diabo. João capítulo 8 e o versículo 44.
Os fariseus eram corretos na questão das boas obras, porém Jesus lhes disse tais palavras. O Messias nos ensinou a forma ideal de nos aproximarmos do Todo-Poderoso, que é nosso Pai, por meio do louvor e da adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Entramos na presença do Senhor primeiro com louvor e adoração, pois Ele é o nosso Pai. Segundo princípio, o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. O versículo seguinte, na oração modelo, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O princípio envolvido é exaltar o reino de Deus em primeiro lugar. Mais adiante, no mesmo capítulo, Jesus demonstra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 33. Ao buscarmos primeiro o Pai, não precisamos nos preocupar com as necessidades materiais, porque todas elas nos serão acrescentadas. Não temos de passar pela vida com as solas dos sapatos esburacadas, atormentados por um acúmulo de dívida e dirigindo um carro velho. Se Deus ocupa a primazia em nossa vida, todas as coisas nos serão acrescentadas. Você já pensou como essa oração é abrangente? Jesus orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você supõe que haja muitos enfermos no céu? Não. Nem é da vontade do Senhor que existam doentes na terra. Deus quer derramar bênçãos em nossa vida e deseja que vivamos aqui na terra no centro de sua vontade, assim como acontece no céu. O Altíssimo almeja que desfrutemos da vida abundante. Por isso, o Mestre declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículos 10. Terceiro princípio da oração eficaz e diária. No versículo seguinte, Jesus nos ensinou a importância da oração para pedir ao Pai o suprimento de alimentos, vestes, calçados, tudo quanto nós precisamos para a nossa vida diária. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Embora o Senhor saiba tudo sobre nós, Ele quer ouvir os nossos pedidos. E quarto, o princípio do perdão. Durante sua permanência na terra, Cristo ensinou muitas coisas a respeito do perdão, como um dos elementos essenciais da oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nos versos 14 e 15, ele destaca: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A oração não fará efeito em um coração implacável. Não é possível guardar ressentimentos contra alguém e ainda manter uma vida de oração que obtenha resultados. Há muitos casos em que a confusão mental e a frustração podem ser atribuídas ao fato de a pessoa acalentar amargura contra o próximo. Os médicos descobriram que aqueles que guardam mágoas no coração são mais suscetíveis a certos tipos de doenças. Quando se consegue persuadir os pacientes a se livrarem do ressentimento, na maioria dos casos as enfermidades são curadas, mesmo quando não respondiam antes a qualquer tratamento. Cada vez mais, os cientistas estão descobrindo o quanto os nossos sentimentos se relacionam estreitamente à saúde física. Já ouvi cristãos descreverem como foram maltratados por determinada pessoa. Depois justificam: oh sim, perdoei-lhes, sem dúvida alguma, mas nunca irei me esquecer.
daquilo que ele me fez. Na realidade, não tinham perdoado aquela pessoa de modo algum. O ressentimento ainda estava guardado nos cantos ocultos do coração. E o quinto princípio? O princípio do livramento da tentação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentação significa teste ou prova. Muitas provações poderiam ser vencidas de antemão pelo Filho de Deus, que desfruta do tipo de comunhão com o Pai que uma vida correta de oração oferece. Então, chegamos à conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração começou e terminou com louvor. Vamos deixar esse texto para memorizar. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Gilson Soares e com muita alegria, é um prazer muito grande divulgar para você o e-book O que eu aprendi com o pastor David Yum Cho sobre a quarta dimensão, o mundo de orações respondidas. Desde o ano de 1987 eu venho estudando esse assunto e colocando em prática na minha vida. E acredite, tem tido resultados. E os meus estudantes, pessoas que participaram de várias palestras, disseram: pastor, por que o senhor não coloca isso em forma de livro ou em forma de e-book? E aí está. O e-book está à sua disposição. Adquira, leia e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com Deus.